Graça e paz aos irmãos. Nós estamos para mais uma aula do nosso seminário, o ESTAD, o Seminário à Distância, é o Seminário Teológico à Distância, e nós estamos aqui para mais uma aula do nosso Seminário Teológico à Distância. Já estão vendo ali nosso querido irmão, amigo, que é César. Então nós estamos para uma aula extra, aproveitando para que vocês possam ganhar tempo, né? E a gente possa avançar. Robson, Deus abençoe. Então nós vamos iniciar a aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância, pedindo a Deus que derrame sobre nós a sua bênção. Pai, nós te louvamos por mais este momento, te louvamos por mais esta hora, pedimos que o Senhor nos ensine, porque sem a tua graça, sem a tua inspiração, nós nada somos e nada podemos fazer. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no capítulo 14, no livro de Salmos, capítulo 14, versículo de número 1. Então, na aula passada, nós vimos a imparcialidade da Bíblia, e esta imparcialidade faz parte da sua inspiração. Se ela fosse um livro humano, ela seria parcial, ela tenderia a esconder o erro dos seus autores. Mas como ela é um livro imparcial, ela não omite o erro dos seus autores. Então abra comigo a sua Bíblia, Salmo 14, verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas palavras. Não há ninguém que faça o bem. No Salmo de número 53 e 1, diz assim: diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, alguns leem esse texto e dizem: olha, a própria Bíblia diz que não há Deus. Como um livro inspirado pode dizer que não há Deus? Então, eles perguntam assim: e os textos que afirmam não haver Deus na Bíblia, como é que se explica? Não é difícil. Se você fizer uma leitura correta dos textos, você vai ver que quem está dizendo que não há Deus não é a Bíblia, é o nécio. Disse o nécio no seu coração. O nécio é o louco. E ele não diz assim, verbalmente, ele pensa. Dizer no coração é pensar. Quando a Bíblia fala de Lúcifer, que a palavra Lúcifer não tem na Bíblia, certo? Lúcifer é a palavra latina para aquele texto estrela da manhã. Disse no seu coração: subirei, exaltarei, serei. Ele não disse verbalmente, ele estava pensando. E aqui o nécio está pensando. Então quem pensa não haver Deus não é a Bíblia, é o nécio. Então a Bíblia diz que quem diz que não há Deus é louco, é nécio. Então a explicação do texto é fácil, certo? Outras perguntas que levantam-se contra a inspiração da Bíblia é a questão das mentiras de Abraão e de tantos outros. E eu vou citar uma.
Gênesis 12, versículo 13. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Abraão pede a Sara que minta. Mentira é condenada na Bíblia. A Bíblia está registrando uma mentira. Por exemplo, um jornal, um programa policial, quando ele registra que alguém mentiu para enganar os outros, ele não está mentindo. Ele está registrando uma mentira. Ele está noticiando uma mentira. Então, quando a Bíblia diz que Abraão mentiu, a Bíblia não está mentindo. Pelo contrário, a Bíblia está falando uma verdade. Abraão mentiu. E também pediu que Sara mentisse. Então é diferente. A Bíblia não mente, mas registra mentira que outros disseram. Por exemplo, o diabo não fala na Bíblia. Pastor, professor, o diabo não. A Bíblia é que registra o que o diabo falou. O diabo não fala na Bíblia, a Bíblia é que diz, o diabo disse isso, isso, isso. Eu posso dizer que fulano disse isso, 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 isso. Eu posso escrever uma carta, eu posso escrever um artigo, e eu posso dizer que o fulano disse isso, 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 isso. E quando a gente está citando, fazendo monografia, a gente cita muitas autoridades, os que a gente chama de peritos, de eruditos, de acadêmicos. Então, o fato de eu citar um acadêmico não significa que ele está falando no meu texto. Significa que eu estou citando, aí a gente coloca até entre aspas, a citação para dizer que aquela citação não é nossa. Então, quando a Bíblia fala o que o diabo, quando a Bíblia registra o que o diabo falou, o diabo não fala na Bíblia, certo? Ele fala em algumas igrejas por aí, mas na Bíblia ele não fala. A Bíblia registra as palavras que ele proferiu. Por exemplo, Mateus vai dizer que o diabo disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Não é o diabo que está falando. Ali é Mateus que está registrando. Provavelmente Mateus ouviu Jesus contar essa história nas suas caminhadas. E Mateus agora registra, escreve na Bíblia. Então, a Bíblia não diz que não há Deus. Quem diz que não há Deus é o Nécio. O diabo não fala na Bíblia. A Bíblia registra as palavras do diabo. Então, o registro é inspirado, porque foi verdade, certo? Aquilo que Mateus diz que o diabo disse, ele verdadeiramente disse. Então, nós vamos ver as evidências externas da inspiração. Até agora, nós estávamos vendo as evidências internas. A imparcialidade, o testemunho dos autores, o cumprimento das profecias, a expressão assim diz o Senhor, a aprovação da Bíblia pela maior autoridade, que é Jesus Cristo, e a externa. Tem alguma prova? Tem. Primeiro é o testemunho do Espírito Santo no interior de cada cristão. Quando uma pessoa se converte, ninguém precisa dar a ele uma aula, a ela uma aula e dizer: olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, você aceita também a Bíblia como palavra de Deus. Então, o testemunho do Espírito Santo no interior do cristão de que a Bíblia é a palavra de Deus é uma das provas externas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Outra evidência é o poder transformador das Escrituras. Nenhum livro no mundo transformou mais vidas. Vidas, ao entrar em contato com esse livro, foram transformadas.
E esse poder transformador é uma das provas de que a Bíblia é inspirada por Deus. Quantas pessoas que eram perversas, malvadas, que foram alcançadas, como eu conheço alguns, dentro de presídios por causa de um folheto, alguém que pegou um versículo, colocou, imprimiu em papel, colocou um carimbo e jogou numa cela. E a pessoa pegou aquilo, leu e aquela palavra foi internalizada. Há um testemunho do pastor Luiz Saião, que ele disse que estava num grupo familiar. E o homem disse: "Isso que o senhor está lendo é o Novo Testamento?" Ele disse: "É." Ele disse: "Rapaz, eu comecei a ler esse Novo Testamento e não é que essas palavras aí começaram a mudar a minha vida. E não é que eu roubava e agora eu não consigo roubar mais. E não é que eu mentia e agora, rapaz, eu estou deixando a mentira." Certo? Então, muitas pessoas, ao entrar em contato com a Bíblia, como já dizia Lutero, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Em terceiro lugar, a indestrutibilidade. Eita, que nome grande. Das Escrituras. As Escrituras, o mundo e o diabo já tentaram destruir as Escrituras de todo jeito. Por exemplo, no final do Antigo Testamento, mais precisamente no período chamado interbíblico, surgiu um homem chamado Antíoco Epifânio, que ele é um dos exemplos do anticristo. Ele foi que sacrificou uma porca no templo em oferenda a Zeus, e ele profanou o templo dos judeus. E este homem procurou destruir todas as cópias, todas as escrituras do Antigo Testamento, mas não conseguiu. Ao longo da história, por exemplo, Voltaire, filósofo francês, ele disse que 100 anos depois da sua morte, a Bíblia estaria empoeirada nas prateleiras de um museu. Voltaire, um filósofo francês, ateu, ele diz que 100 anos depois da sua morte, a Bíblia estaria empoeirada nas prateleiras de um museu. Mas o irônico nisso é que 100 anos após a morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica comprou justamente a casa de Voltaire, colocou impressoras lá dentro e passou a imprimir Bíblias. Porque a Bíblia é indestrutível. E por que ela é indestrutível? Porque ela é a palavra de Deus. Você vê que qualquer livro caduca de um ano para o outro. Se você tem filho na escola, você vai ver que de um ano para o outro você tem que estar trocando livros. Porque o livro desse ano não serve para o ano que vem. Mas a Bíblia, só o Novo Testamento, já vem há 2000 anos. E é sempre mais atual que o jornal de hoje. O jornal de hoje, amanhã, está enrolando peixe. Passou. Mas você nunca viu uma Bíblia enrolando peixe. Porque não passa. Certo? E se enrolasse peixe, ia converter muita gente que compra peixe. Certo? A influência das Escrituras. O Ocidente foi influenciado pela cultura judaico-cristã. Por exemplo, se você for olhar para as nações do mundo que são desenvolvidas, são nações que adotaram a Bíblia como livro-texto. São nações que foram oriundas da Reforma Protestante do século XVI.
Por quê? Porque eles queriam que as pessoas lessem a Bíblia, então eles investiram em educação para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. E aquelas tradições religiosas que queriam que a pessoa ficasse no anonimato não investiram em educação. Então você vai ver os países como a Inglaterra, como a Alemanha. São países que investiram em educação. E você vê aí como é que estão. São países de primeiro mundo, certo? São países que sofreram a influência benéfica da Bíblia Sagrada. Outra prova é a historicidade dos relatos da Escritura. É quando a pessoa vai olhar os relatos da Escritura, sabe que é um evento, é algo que aconteceu, que foi escrito no tempo e no espaço. Que não é uma lenda, que foi algo que foi histórico. Quando a Bíblia fala... porque assim, nós temos um monte de teólogo, entre aspas, que estuda com livros de teólogo ateu, da chamada teologia liberal, livros que já caducaram lá na Europa, e pessoas que dizem assim, olha, Pilatos nunca existiu, José não pode ter sido rei do Egito porque não há nenhuma menção lá. Aí a arqueologia todos os dias está desenterrando coisas novas e enterrando os céticos com suas crenças. Muitos livros hoje que estão entre os que o pessoal pensa que a última bolacha do pacote, já são livros que caducaram há muito tempo, que a arqueologia desenterrou provas. Por exemplo, agora descobriram há pouco, Israel, quase todo dia o povo descobre coisa nova. O pessoal dizia que o tanque de Siloé era uma mentira, escavaram e descobriram o tanque de Siloé. Disseram que Pilatos nunca existiu, que era uma invenção dos evangelhos. Agora encontraram até um anel de Pôncio Pilatos. Aí os livros que diziam Pilatos nunca existiu, esses é que estão indo para prateleira. Então a historicidade dos relatos, né? O relato que diz que Jesus Cristo curou um homem lá no tanque de Betesda. Então o povo dizia, esse tanque de Betesda não existe. E aí a arqueologia foi cavando, descobriu um tanque. E aí quando foram olhar, o tanque tinha 5 alpendres. Certo? Então, a historicidade dos relatos é uma prova. Né? Quando fala dos relatos de que Jesus esteve em determinado lugar e você vai lá, você... Por exemplo, um professor foi estudar sobre as viagens de Paulo. E aí ele era um erudito e ele resolveu tentar percorrer, sem o mapa, as cidades citadas pelo historiador Lucas. E aí, quando ele percorreu cidade por cidade, ele percebeu que era exatamente do jeito que estava no livro de Atos. E ele diz, esse livro deve ter sido escrito, é provável, é prova inequívoca que quem escreveu esse livro estava andando por essas ruas. Estava andando por essas cidades, por essas estradas. Então os relatos, a historicidade não é lenda, não foi alguém que inventou. Né? Porque a teologia liberal, ela diz que existem 2 Jesus. Um Jesus histórico, que eles estão procurando, só que eles não acham. Que seria um homem, filho de José e Maria, que não seria Deus.
e um Jesus teológico, que seria uma invenção da igreja, que a igreja pegou esse Jesus histórico e fez dele Deus, escreveu sobre ele, principalmente Paulo, e o divinizou. E aí eles dizem, nós queremos achar o Jesus histórico. Na verdade, eles são incrédulos, eles são desviados. E aí é por isso que muita gente tem medo de teologia, porque não sabe de que fonte vai beber. E eu oriento, tenha cuidado. Teologia boa faz bem à saúde. Teologia, né? Tenha cuidado para você não andar estudando com um menino por aí. Menino que aprendeu 4 coisas, que aprendeu que Gênesis é a palavra Bereshit, e que B é uma preposição, que tem 3 preposições básicas no hebraico, Bekele. Então tenha cuidado. E a integridade dos autores das Escrituras é outra prova externa. É quando você olha, o pessoal que escreveu a Bíblia não era gente mentirosa, não era ladrão, não era mau caráter, era gente de boa índole, gente de bom testemunho, gente que jamais iria dizer que Deus disse se Deus não tivesse dito. Então a integridade dos autores, porque quando você vai ler um livro, você tem que ver quem é o autor. Para ver se esse cidadão é honesto, é sincero, não é parcial, não puxa brasa ou sardinha para a brasa dele, certo? Então agora nós vamos ver a autoridade das Escrituras. Já que as Escrituras são inspiradas, então elas se tornam a maior autoridade. Tendo agora a Escritura como inspirada por Deus, sem dúvidas, para os cristãos, a Escritura é a maior autoridade em questões de fé e prática. Portanto, obedecer à Escritura é obedecer a Deus. Desobedecer à Escritura é desobedecer a Deus. Então a Escritura é a maior autoridade em questões de fé e prática. Então tudo que diz respeito à fé, nós avaliamos, nós levamos, nós submetemos ao escrutínio a régua das Escrituras. Se a Escritura aprovar, nós aprovamos. Se a Escritura reprovar, nós reprovamos. Então, a maior autoridade em questões de fé, a pessoa tem uma prática, né? Ela está fazendo na igreja um determinado movimento. Aí a gente não vai condenar de primeira. A gente observa o movimento e compara com as Escrituras. O que está acontecendo ali com as Escrituras. Se estiver em harmonia com as Escrituras, a gente diz que aquele movimento, aquele trabalho é um trabalho abençoado, é um trabalho correto. Se não se enquadrar nas Escrituras, nós rejeitamos. Então nós avaliamos uma pregação pelas Escrituras, nós avaliamos uma oração pelas Escrituras. Então a teologia, ela vai servir para toda a nossa vida. Porque o grande problema é que muita gente pensa que teologia é coisa para pastor. Que teologia é coisa para quem prega. Teologia não é coisa para gente simples, humilde, gente que mal sabe ler. Não, teologia é para todos. Por quê? Porque a teologia, a Escritura, a compreensão correta da palavra de Deus, ela vai me levar a uma comunhão correta com Deus. A interpretação errada vai me levar a uma vida errada. Se eu
conheço as escrituras, então eu vou saber quando alguém está cantando um louvor, e se esse louvor é um louvor correto ou não. Quando eu vou orar, eu sei se o que eu vou pedir, se é um pedido que Deus vai aceitar ou não. Então eu já vou sabendo se é da vontade de Deus ou não. Então, a Bíblia é a maior autoridade em questões de prática. Então, nós pegamos todas as práticas e submetemos à Bíblia. Isso vai compor um hino, um louvor, tem que saber de Bíblia. Certo? Porque senão vai errar e errar feio, certo? Então, nós temos que ter cuidado. Então, a Bíblia é a questão. Eu pego um louvor, ao invés de eu sair cantando, eu vou examinar ele à luz da Escritura. Se ele estiver em harmonia com as Escrituras, então a gente louva. Se não, há um hino antigo que eu gosto muito, que dizia assim, ele fala na última estrofe, né? E ele diz assim, vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial. Se viu a multidão subindo, é porque ficou. Certo? Então, se eu canto, e às vezes a gente canta tão inocente, vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial. Aí a gente canta e a gente vai nas nuvens e volta. Mas a gente não percebe as implicações. Olha, se eu estou vendo a multidão subindo, aí nas nossas igrejas eu mudei. Mudei só o que estava em desarmonia. Ao invés de eu vejo, nós trocamos assim, estou na multidão subindo, ouço um coro celestial. Então agora eu estou. Teve uma música que nós gostamos muito, que fez um sucesso tremendo, né? Do nosso irmão Regis Danés, que dizia assim, entra na minha casa, entra na minha vida. E lá na igreja a gente disse o seguinte, pessoal, se Jesus vai entrar, é porque ele está do lado de fora. Certo? Então a gente disse, vamos só corrigir, porque a música é boa. Ao invés da gente dizer assim, entra na minha casa, porque o que se deduz é que na casa de um cristão, Jesus já entrou. Certo? E se a casa é a vida dele, ainda complica mais. Mas aí o que a gente fez? Eu disse, pessoal, ao invés de nós dizermos nesse hino, entra na minha casa, a gente canta diferente. A gente canta assim, fica na minha casa, fica na minha vida. Certo? Então, quando você conhece teologia, quando você conhece as escrituras, você submete tudo às escrituras. Nós não cantamos mais músicas como aquela que diz assim, você é o espelho. Você não é espelho, Jesus é o espelho. Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como por espelho. É Jesus, não é você. Aquele cântico é antropocêntrico, o homem no centro. Tirou Jesus, entronizou o homem. Você é tão lindinho, você não é tão lindinho. Jesus é que é maravilhoso. Aquela outra que diz assim, eu quero de volta o que é meu. O que era meu, o que era seu, era pecado. O que Jesus levou, eu não quero nunca mais. Mas aí tem gente assim, pastor, mas está falando dos sonhos que a gente perdeu. Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmão, quando você se converte, Jesus não vai pegar os sonhos que você tinha, os velhos sonhos, e só renová-los, e dizer assim, meu filho,
Você sonhava em ser isso, agora tudo bem. Não, a sua vida agora é dirigida, pertence a Jesus Cristo e agora nós vamos viver para os sonhos dele. São sonhos novos, é um cântico novo, é uma vida nova. Começou do zero, então não quero de volta nada que ficou para trás. Com Jesus, se alguém está em Cristo, nova criação. No grego é physis, criação. Deus não faz reforma. Deus cria. Certo? E se ele cria, e se eu sou nova criatura, então não tem mais maldição. Então para que eu vou quebrar a maldição? Então é perda de tempo você sair por aí pensando que tem maldição na sua vida, porque você é nova criatura. A não ser que o senhor, a senhora não seja nova criatura. Mas se é nova criatura, significa que tudo para trás, antes de Cristo, passou. E a Bíblia diz, e eis que tudo, e tudo no grego é tudo. E tudo se fez novo. E a Bíblia fala do velho homem e do novo homem. O velho homem morreu. O velho homem foi crucificado. Então, todas as maldições que estavam, se é que existiam, todas as pragas, todas as mandingas, estavam sobre o novo homem, sobre o velho homem, tinham poder sobre o velho homem, mas não tem, não tem mais poder sobre quem é uma nova criatura. Aí quando você entende que você, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não dá mais, meu filho, para você ir para culto de quebra de maldição. Não dá mais para você imaginar que tem maldição na sua vida, a não ser que você não seja nova criatura. Se você é velha criatura, aí tem até Covid, né? E se você não tem mais maldição. A autoridade das Escrituras está acima de toda experiência. Muitas vezes nós interpretamos a Escritura à luz da nossa experiência, quando devia ser o contrário. Nós temos que interpretar a nossa experiência à luz das Escrituras. Olha o que diz a Bíblia. Eu até bebi um pouco d'água. Então a autoridade da Escritura está acima de toda experiência. Toda experiência, por maior que seja, por mais espetacular que seja, tem que se submeter ao escrutínio da Escritura. Olha o que diz. Pedro está se referindo à visão no Monte Santo, da transfiguração. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a segunda voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme. Pedro está dizendo, irmãos, nós passamos, eu, Tiago e João, tivemos uma experiência fantástica. Uma experiência que ninguém teve. Nós estávamos no monte com Jesus Cristo, vimos a sua transfiguração e ouvimos uma voz do céu. Nós ouvimos, meu irmão, isso aí hoje não tem ninguém que diga assim, rapaz, eu estive com Jesus. E eu ouvi o Pai falando. Então foi uma experiência fantástica. Ele diz assim, e ouvimos uma voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Mas olha o que Pedro diz. E temos ainda mais firme, mais do que a experiência fantástica, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Ele disse, olha, maior do que esta visão, maior do que o que nós ouvimos,
são as palavras inspiradas. Certo? Era a palavra de Deus. Lembre-se que nos dias de Pedro, as cartas, os evangelhos estão sendo escritos. Então ainda o Novo Testamento está circulando mais solto, não ainda o cânon, a lista dos 27 livros. Aí assim, está atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Então a palavra de Deus é como uma luz que vai clareando. Quando Deus cria no Gênesis, certo? Não há luz, portanto a gente não vê. Aí o que é preciso para você enxergar quando está tudo no escuro? Luz. Aí Deus diz, haja luz, e houve luz. Aí a gente começa a enxergar. Aí a gente começa a enxergar que tem água embaixo, água em cima. Certo? E o apóstolo Pedro agora, ele vai nos dizer que maior do que toda a experiência é a palavra escrita. Então toda a experiência deve estar submetida à palavra escrita. Ou seja, a pessoa chega para você e diz assim, eu tive uma visão tremenda. A gente, amém, a gente não rechaça. Mas a gente diz, conte-me. Ah, foi assim, assim, assim. Certo. Mas o irmão sabia, a irmã sabia que maior do que qualquer revelação que o irmão tenha é a Escritura Sagrada. Porque Pedro teve uma visão fantástica de Jesus transfigurado do Pai falando, e ele disse, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Aí ele diz assim, que ilumine em lugar escuro até que o dia amanheça. Ele diz que a palavra de Deus é uma luz nessa escuridão, nessa incompreensão, nessa falta de régua, de parâmetro para a vida. E ele diz, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nos dias de Pedro tinham aqueles que eram os donos das Escrituras. Eles diziam, nós temos a unção, porque havia os gnósticos, eles diziam o seguinte, que eles eram um gnosticismo incipiente. E eles diziam que só eles, a pessoa entrava no movimento gnóstico, na tal da visão. Hoje tem um monte de gente que diz assim, entra na visão. Meu irmão, quando chegar com essa história de entre na visão, tome cuidado. Quando tem uma visão que é particular de um grupo, geralmente se fala de uma heresia. Então eles diziam o seguinte, entre na visão, venha para cá, vai passar por um rito de iniciação, vai receber um conhecimento, era uma gnose, e uma sofia, uma sabedoria, e você vai ficar acima dos demais. É tanto que lá em Colossenses eles diziam assim, culto dos anjos. Então eles diziam que não adoravam mais nessa como nós estamos adorando aqui na terra, eles adoravam lá em cima com os anjos. Geralmente esse negócio de visão, de Deus nos deu uma visão, de quem entra aqui tem uma visão, certo? Esse tipo de gente começa a ver coisa mirabolante, certo? Quando a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, não quer dizer lá no céu, não. É no mundo espiritual, meu filho. Não confunda a região celestial com céu. Não pense que a gente agora está lá no céu. Certo? Ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, o texto está dizendo porque naquela época o povo tinha medo de Babal, tinha medo de espírito maligno. O mundo estava infestado de espírito maligno. Para o povo tudo era diabo. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Então o que acontecia? Esses espíritos eram chamados de princípios elementares ou rudimentos do mundo.
Eles governavam o ar, a terra, a água, e o povo tinha medo de noite ele vir pegar no pé. E mesmo a pessoa sendo crente ainda tinha medo. Então Paulo vai ter que escrever e dizer para eles que nós estamos, principalmente ali na Ásia, onde está Éfeso, Colossos, e o povo morre de medo dos princípios elementares. E o povo antes fazia oferenda a eles para acalmar os espíritos. E aí Paulo diz que nós estamos sentados com Cristo reinando no mundo espiritual, nas regiões celestiais, que não devemos ter medo de capeta, que não devemos estar preocupados, que de noite ele não vem pegar no pé da gente, porque na região celestial quem manda é Jesus. Aí no capítulo 3 de Colossenses, capítulo 2, ele vai fazer uma teologia cristocêntrica, que depois nós vamos para Colossenses, tenha calma, se acalme, certo? Então tudo deve ser examinado à luz da Escritura. Se estiver em harmonia com a Escritura, nós recebemos. Se estiver em desacordo com as Escrituras, nós não recebemos, certo? Aí nós vamos falar agora da suficiência. Suficiência significa que basta. Quando a gente fala da suficiência do sacrifício de Cristo, a gente está dizendo que não precisa de mais nada. Que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos levar ao céu. E mais nada. Pastor, e o que a gente faz? E a santificação, e a oração, e o jejum. Isso é apenas resposta, gratidão ao que Cristo fez. Porque senão, Jesus teria nos salvado pela metade e deixado a metade para nós nos salvarmos pelas obras. Mas não é assim, ele salvou todo. E as obras que a gente faz em gratidão. A gente ora por gratidão, a gente jejuma por gratidão. Agora tem um monte de gente que ainda não entendeu isso. Agora tem gente que chega para mim e diz, pastor, eu estou pagando o preço. Eu digo, graças a Deus que o meu já foi pago. Eu não estou pagando o preço. O meu preço já foi. Pedro diz assim, não com prata nem ouro fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então eu não estou pagando o preço, você não está pagando o preço já foi pago. Paulo disse, no meu corpo cumpre os restos das aflições de Cristo. Que é isso, pastor? Nós nos identificamos com ele, assim como ele sofreu, e assim como ele esteve no mundo e o mundo o odiou, também nos odeia. E Jesus disse, se ao madeiro seco fizeram isso, imagine ao madeiro verde. Ele disse, olha, se comigo me trataram assim, rapaz, imagine o que não vão fazer com vocês. Você pensou que o cristianismo era uma religião de Deus fazendo cosquinha na sua barriga? Era uma religião de colônia de férias? Não. Você se enganou redondamente. Cristianismo é uma religião onde nós estamos em guerra. E Paulo diz, ninguém que se alista para a guerra se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então a suficiência das Escrituras diz que a Escritura é suficiente. Com o encerramento da inspiração divina, a Escritura agora é suficiente, não necessita de mais nada. Certo? Então eu tenho na Escritura tudo o que eu preciso para me orientar, para me guiar, para me nortear na caminhada com Deus. E para avaliar o mundo ao meu redor. Então eu vejo o mundo com a ótica, com os óculos da Bíblia. Mas para que eu veja o mundo com os óculos da Bíblia, eu tenho que conhecer as Escrituras. É um pressuposto básico.
que como é que um juiz vai julgar pela lei se ele não conhece a lei? Se ele não conhece a Constituição? Então, para ele julgar, para um advogado advogar, para um promotor acusar, para um advogado defender, para um juiz emitir uma sentença, ele em si não tem autoridade. Ele vai emitir uma sentença baseado na autoridade máxima, que é a lei. Juiz nenhum tem autoridade, meu amigo. O que tem autoridade é a lei. Quem tem autoridade não somos nós, quem tem autoridade é a palavra de Deus. E se nós estamos em acordo com a palavra de Deus, aí amém. Porque tem gente que deixa a gente em situação constrangedora. Às vezes você vai numa igreja, você vai pregar e tem outros que pregam e a gente aproveita para ir de tarde, vai pregar à noite, vai ao culto à tarde. Aí o pessoal prega um monte de coisa lá que não tem nada a ver. E aí depois ele diz, agora nós vamos orar. E ele disse, irmão, preguei só a palavra de Deus e está aqui o pastor Gilberto que não me deixa mentir. A gente fica assim, ô Jesus, tenha compaixão. É ou não é, pastor? E aí? Meu irmão, glória a Deus. Me deixe fora disso. Não me meto nessa sua confusão, não. Então a Bíblia agora é suficiente. O grande problema é que tem gente que não acredita na Bíblia, por isso ele vai procurar profecia. Professor, não existe profecia? Existe, sim. Existe profecia, existe visão, existe línguas, existe hinos espirituais, mas tudo isso tem que estar em harmonia com a Bíblia. Tudo que não tiver, não é. Então a Bíblia diz assim, no livro de Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, a palavra de Deus já é suficiente, porque senão Deus teria dito o seguinte: olha, pessoal, ainda tenho muita coisa que dizer para vocês. Eu ainda tenho muita coisa, então me aguardem, porque eu vou dizer muita coisa, eu vou orientar muita coisa. Mas a Bíblia diz nada acrescente. Quando algo não precisa ser mais acrescentado, significa que esse algo está completo. Então a Bíblia é um manual divino completo. E se algo vem apenas para confirmar o que já está. Certo? E Paulo diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa. A Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva. Vou dizer de novo, a Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva. O que é isso, pastor? O que é isso, professor? O senhor diz que a Bíblia é seletiva e não exaustiva? A Bíblia não fala de tudo. Ela não fala de dinossauro, de disco voador. Tem gente querendo encontrar dinossauro e disco voador. Tem gente que acha que lá em Ezequiel, que viu uma roda dentro das rodas, certo? E que ali é disco voador. Eu já vi um. Uma pessoa muito culta no ramo secular, que se tornou crente, logo consagrado a pastor. E um dia na pregação ele estava dizendo que a Bíblia tinha ufologia.
eu acho que era ufologia, certo? Era o estudo da gente dizer assim, ufa, oh meu Deus, certo? E aí ele citou o texto de Ezequiel. Naquela época, todo rei tinha o chamado carro-trono. E o carro-trono, ele era empurrado pelos escravos. E naquela época não tinha direção para botar para lá e para cá. Então eles tinham que fazer uma roda dentro da outra. Para quando precisar virar à direita, pegar aquela roda que estava na posição para a direita e empurrá-la. Quando precisava ir para frente, pegava aquela roda, porque tinha roda que estava assim, então essa roda vinha para cá, para a direita ou para a esquerda. E aquela roda que estava assim, ou ela ia para frente, ou ela ia para trás. Então os escravos estavam sempre ali para conduzir. E aí ele disse, eu vi uma roda dentro da roda. Aí ele pensou que era assim mesmo. É uma roda dentro da outra roda, e voando no céu. Não, aquilo ali é Ezequiel tendo uma visão do carro-trono de Deus. Porque a Bíblia, nós já vimos que a Bíblia tem uma natureza divina e uma natureza humana. E na natureza humana, o profeta descreve, o autor escreve de acordo com a fenomenologia, ou seja, com os fenômenos observáveis. Então ele está vendo, aquilo para ele era normal ali, ninguém dos dias de Ezequiel ia confundir com o disco voador, só gente que não é bom da bola, que não quer estudar, que acha que é ler a Bíblia e dizer assim, ó, roda dentro da roda. É que na época você botava uma roda para frente, botava outra atravessada assim dentro. Vai para frente, para trás, vai para o lado, vai para o outro. Certo? E todo rei tinha um carro. Aí Ezequiel tem uma visão do carro-trono de Deus. Aí muita gente desavisada pensa, vai além do que está escrito. E aí começa, né? Aí a Bíblia vai falar do hipopótamo, do crocodilo, que é chamado de Leviatã, certo? Porque a Bíblia diz, né? Muita gente chama Jesus de crocodilo. O Leviatã era um crocodilo tão feroz que ele entrou para o mundo da lenda. Nos livros poéticos, assim, das suas narinas saem fogo. Aí o pessoal pensa que é dragão. Mas aquilo é uma linguagem poética para um animal que causava terror. E aí diz assim, no livro de Jó 41... No seu pescoço pousa a força, e diante dele até a tristeza salta de prazer. Mas se você for ler o 41:1, diz assim, poderás pescar com o anzol Leviatã, o crocodilo. Aí o pessoal só pegou um versículo e o outro citou, sem nem sequer ter ido lá lido. Aí o pessoal acha que aquele texto ali está falando de Jesus, diante dele. Aí a gente cita, diante de Jesus até a tristeza salta de prazer. Se é verdade, é. Mas o texto está dizendo que é diante de Leviatã. Por quê? Porque naquela época, se você viesse para baixo, desiludido da vida, desanimado, chorando, né? Brigou com a esposa, o time perdeu, a pessoa vinha triste, e aí ela encontrava um Leviatã pela frente, e ela conseguia escapar, a tristeza dela ia embora, mano. Ia embora. Tem um monte de gente triste porque nunca encontrou com um Leviatã. Porque quando você encontra um Leviatã no meio do caminho e ele não consegue te devorar, você que vinha chorando sai glória, glória, aleluia, certo? Você sai falando língua estranha, você sai pinotando de alegria, como diz o livro de Abacuque, como bezerro solto da estrebaria. Tem tantos textos. Então nós precisamos entender a Bíblia. Porque
a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 6, diz, olha, o meu espírito não vai contender com o homem. Os seus anos serão 120 anos. Aí a gente pensa que ali é a idade das pessoas, que as pessoas agora vão viver 120 anos. Que eles viviam 900 e agora o negócio está baixando. A inflação está grande. Não está diminuindo. Aí ali não está dizendo que a idade das pessoas. Ali está dizendo que após a remoção do Espírito Santo, aquele povo tem 120 anos antes do juízo. E foi justamente 120 anos, mais 7 dias, que Noé levou para fazer a arca. Então, quando Deus diz os seus anos serão 120 anos, Deus não está dizendo ele vai nascer, vai crescer, vai ficar velho, vai atingir até 100. Deus está dizendo, eu dou a essa geração um período de 120 anos. Daqui a 120 anos, ou se arrepende, ou vai para o dilúvio. Aí a Bíblia diz assim, vede entre as nações, admirai-vos, porque realizo uma obra no vosso meio que vós não, e desvanecei, porque realizo uma obra no vosso meio que vocês não crerão. Aí a gente pensa que é, versículo lindo. Aí no versículo seguinte Deus diz assim, eis que eu trago os caldeus. Aí Abacuque diz assim, peraí Deus, agora eu entendo parafuso. O povo de Judá é ruim, mas os babilônios são piores. E o Senhor vai realizar uma obra. Aí Deus diz, eu não disse que você não ia acreditar. Eu não disse que você não ia crer. Mas a gente tem o costume de tirar o texto do seu contexto. Por exemplo, geralmente a gente é convidado a pregar e as pessoas colocam aquele texto que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sua vinda é certa. Como a luz da aurora a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Dentro de 2 ou 3 dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que as pessoas não sabem é que não leram o contexto. É que aquele texto, quando foram colocar os capítulos, colocaram o capítulo no lugar errado. Deixaram um versículo no 15, no 5. Porque o capítulo 5 vai terminar assim. E quando eles estiverem em aperto, a mim clamarão e dirão. 2 pontos. Aí o capítulo 6 começa com o que eles vão dizer. Aí eles dizem, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí o discurso é lindo. Ele diz, ele fez a ferida, ele a sarará. Depois de 2 dias nos vivificará e viveremos diante dele. Aí a gente não lê, não continua lendo, a gente para por aí. A gente é seletista. A gente diz assim, maravilha, não vamos ler mais não, tá bom aqui. Aí, seguindo o texto, Deus diz assim, ó Judá, que farei contigo? O teu amor é como a névoa que logo se dissipa. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar vocês, começa o texto lá. Vocês, quando estiverem em aperto e angústia, logo me buscarão dizendo, 2 pontos. Aí Deus diz o que eles vão dizer. Voltemos para o Senhor, conheçamos e prossigamos. E ele diz assim, ó, ligeirinho ele vem e conserta as coisas. Tem gente que é assim, que nunca vê a Bíblia como um processo, só como um passe de mágica, que Deus é o Mr. M. E aí assim, ele a nós virá. 3 dias é ligeiro. Era assim que o povo lá pensava nos dias de Ezequiel, que o cativeiro ia ser rápido. E Deus tem que dizer 70 anos. Porque muitos diziam, rapaz, nós vamos passar aqui mais do que 3 semanas. E aí, o que acontece?
quando termina a citação, Deus diz assim: ó Judá, eu te conheço. Vocês diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O discurso é lindo. Aquilo ali é o profeta rejeitando a falsa conversão do povo de Israel. É Deus dizendo: olha, eu conheço vocês. O discurso aí é lindo, mas na hora, certo? O amor de vocês, assim que eu entrar em ação e socorrer vocês, o amor de vocês vai embora. Primeira tribulação, primeira bonança que vier, ou a primeira alegria que vier, vocês esquecem de mim. Eu conheço vocês não me enganam. Então vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos aprender com Deus. Vamos dizer: Deus, fale conosco, nos instrua. Eu sempre digo, uma das coisas mais difíceis é você terminar um seminário de teologia. Uma das coisas mais difíceis que eu já vi no mundo é que dos muitos que entram, poucos perseveram. Porque o inferno se levanta, o mundo se levanta. Parece que o mundo desaba, falta dinheiro, falta tempo, falta emprego, falta tudo, dá tribulação no lar. Mas aquele que perseverar até o fim, porque você não vai terminar no dia que eu emitir o seu certificado de conclusão do curso, nem no dia que você pegar e encontrar uma faculdade e validá-lo com um nível superior. Nós só estamos começando, estamos bem no início, estamos no beabá. Você ainda não viu nada. Nós ainda estamos assim: ba, be, bi, bo, bu. O caminho é longo, muita coisa nós vamos aprender. E eu te convido a vir comigo e ore por mim. E eu estou orando por você. Então persevere, que Deus abençoe. Vai ser postado no YouTube, vai lá, clica, se inscreva se você ainda não é, e divulgue esse seminário. Por quê, pastor? Porque se você está sendo abençoado, outras pessoas, se você acha que esse seminário tem abençoado a sua vida, nós temos irmãos maravilhosos aí que trouxeram pastores maravilhosos, pastores abençoados, gente boa, gente humilde, que se queda para aprender. Então, se você está sendo abençoado, convide alguém. Se você tem condições financeiras, então patrocine. Alguém que tem vontade de estudar, mas não tem condição de fazê-lo. Se este seminário à distância está sendo uma bênção, porque nós vamos mandar fazer uma camisa como essa, com a nossa logo aqui, com o nome Seminário Teológico à Distância, né? Muito bonito. E aí eu conto com você para que a gente possa levar essa mensagem, edificar pessoas, para que a gente saia. Porque, irmãos, eu vou compartilhar com vocês algo. Nós estamos às 21 horas e eu não vou hoje passar disso. 1 hora só de aula. Saiba que 1 hora é muito pouco para tanta coisa. Mas eu queria compartilhar com você que tem tanta gente que não prioriza o estudo, que não se interessa, e como eu disse, estudo não é para fazer a obra de Deus. Não. Tem um texto que eu amo, Pedro diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Teologia é isso. A verdadeira teologia é que você faz e fica mais crente.
Se você está fazendo ou já fez algum curso de teologia que deixou você frio, só racional, e que não inspirou você à devoção a Cristo, ao amor a Cristo, ao amor às almas, ao amor ao próximo, essa teologia era humana, carnal e diabólica. Porque Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Esta é a prioridade, é sermos santos, é comunhão com Deus. A segunda, então, não é só o pastor que precisa ser santo. A segunda, ele diz assim: e estai preparado para responder a razão. Não é assim, fechei os olhos, deixa eu ver aqui. Não, é a razão da esperança que há em vós. Aí sim, você está estudando. Primeiro, o principal é para santificar Cristo, é para dar um bom exemplo, é para conhecer a Deus, é para se aproximar de Deus, é para ser transformado por Deus. E o segundo é para estar preparado para responder, para poder dar resposta ao mundo e dizer: olha, nós não somos um bando de alienados que levamos uma lavagem cerebral de alguns espertalhões. Nós somos pessoas que sabemos. Paulo não disse: eu sei o que tenho crido. Não. Porque o que é uma coisa. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Paulo disse: eu li as Escrituras e eu criei em alguém. Nós não cremos em alguma coisa. Nós cremos em alguém. Em Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Tenha uma boa noite. Tenha uma semana maravilhosa. Saiba que amanhã, se Deus assim permitir, às 10 da manhã, nós estaremos comentando o livro de Abacuque. E às 21 horas, às 8 horas e 45 minutos, às 20h45, nós estaremos com a pregação da palavra de Deus. E de segunda a sábado, ao meio-dia, 12 horas em ponto, nós temos a reflexão do meio-dia. Segunda a sábado, a reflexão do meio-dia. Canal no YouTube e esta página onde você está. Se você não curtiu ainda, curta. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não trouxe alunos, traga. Porque Deus há de abençoá-lo. Que Deus os abençoe. E ore por mim, porque você está nas minhas orações. Que Deus nos abençoe. Amém.